Olá, hoje é terça, 9 de maio. Na série de entrevistas que estamos apresentando esta semana sobre política, dentro desse assunto, hoje nós vamos falar de ética. Nosso convidado é o filósofo Francisco Fianco. Uma doença silenciosa, mas que pode causar sérios danos à saúde e até levar à morte. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre a doença da artéria coronária. E ainda desenvolver competências da área da informática e de raciocínio lógico-matemático. Estudantes participam do programa Escola de Hackers. O canal de notícias está começando agora com essas e outras informações. Então fique com a gente, porque aqui você encontra mais conteúdo. Nós começamos a edição de hoje falando de uma doença silenciosa, mas que pode causar sérios danos à saúde e até levar à morte. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a doença da artéria coronária, que é comum em pessoas com a idade mais avançada, mas que também vem atingindo jovens. As doenças cardiovasculares são responsáveis por quase 30% de todas as mortes no país em um ano, o que equivale a mais de 300 mil pessoas. E nesta lista de doenças é que entra a doença arterial coronariana, que é causada por um crescimento de gordura na parte interna das artérias. Então, a doença da artéria coronária, que é a artéria que alimenta o coração, ela é uma doença que tem grande importância por ser a doença que mais mata as pessoas, tanto homens quanto mulheres. E ela tem uma característica de ter uma longa fase inicial silenciosa, sem sintomas, que é uma fase onde os pacientes já têm riscos de ter infarto, de ter morte súbita, mas ainda não têm os sintomas. Como foi o caso do Tiago, ele tem na família um histórico de problemas no coração. Perdeu um irmão em razão de um infarto e o outro irmão escapou por pouco. O susto vivido pelo Tiago fez com que ele tomasse a iniciativa de fazer exames para saber sua real situação. E o resultado? Fui fazer por fazer, não sentia nada. Só às vezes cansaço, assim, mas era sedentário, então não era nada demais. Era normal, assim, um cansaço normal. Nunca senti aquela falta de ar, um aperto, nada. Foi um susto, né? Foi de repente, assim, tipo, num ano não tinha feito, não tinha aparecido nada, né? Passou um ano, apareceu, né? E bem grave, assim. Na época, o Tiago descobriu que estava com uma artéria entupida. O paciente chega no serviço aqui de tomografia, a gente pega uma veia do braço, uma veia simples, essa veia que é usada para fazer exame de sangue. A partir disso, o paciente já é encaminhado para o aparelho e aí é onde vai ser adquiridas as imagens. O tempo que ele demora para fazer a imagem de todo o coração é cerca de 7 a 8 segundos. Nesse tempo, só que ele precisa ficar com a respiração presa, né? Precisa segurar o ar. Depois ele é liberado e pode seguir suas atividades normalmente. A doença coronariana não tem cura e seus sintomas aparecem tarde. Por isso, é importante se prevenir. Existem os sintomas clássicos, que é a angina do peito, que é a dor no peito, que é um sintoma que vai surgir só nas fases mais tardias da doença, quando a placa já está causando uma obstrução muito importante. Então, ele é um sinal tardio, não é um sinal precoce. Mas a única maneira da gente saber se aquele paciente que está na frente do médico, lá no consultório do médico, se aquele paciente tem ou não tem ainda a fase inicial da doença da artéria coronária, é fazendo o exame de tomografia de coronárias, que é um exame que vê diretamente a parede do vaso. A vida do Tiago, depois de todo o tratamento, segue normal, só que, claro, com algumas restrições. Eu estou tomando 2 remédios diferentes que eles são para afinar o sangue, manter o sangue fino para não correr nenhum risco de, se tiver alguma outra artériazinha mais ou menos entupida, que não foi mexida nela, o sangue continua fluindo normal. Por enquanto, eu não posso fazer muito esforço físico, digamos, acelerar muito o coração, porque ele está com uma pequena isquemia da área que ficou afetada quando estava com a artéria entupida. Mas vida normal, assim, não nenhuma... Claro, melhorar a dieta, comer comida mais saudável, parar de comer porcaria, né? Fazer um pouco mais de exercício, uma caminhada leve, hidroginástica, alguma coisa assim dá para fazer. Tiago, para mandar essa doença para longe, é preciso 2 coisas:
alimentação saudável e atividade física. Um dos maiores empreendimentos da região norte do Rio Grande do Sul recebeu hoje a visita do prefeito de Passo Fundo, secretários e também dos colegas da imprensa. O Passo Fundo Shopping, no bairro São Cristóvão, já está com 50% das obras concluídas e deve gerar mais de 1.000 empregos em 2018, quando os lojistas começam as obras internas. Bom, o shopping foi projetado para receber mais de 25.000 pessoas por dia, isso aos finais de semana, e será o maior centro de compras, lazer e entretenimento do interior do estado. Política e ética, esse é o assunto de hoje na nossa série de entrevistas sobre política que nós iniciamos ontem aqui no canal de notícias. Como se dá a relação entre a política e a ética? E nos tempos atuais, o que podemos dizer? Bom, estas são algumas questões que nós vamos fazer a partir de agora ao filósofo, professor aqui na UPF, Francisco Fianco. Seja muito bem-vindo novamente. Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui com vocês. A UPF TV. Bom, na história recente da humanidade, o que se pode falar dessa relação entre política e ética? Historicamente, a ética e a política sempre foram pensadas em conjunto. Os gregos tinham toda aquela coisa de que a sociedade era formada da soma dos indivíduos que lhe compunham, né? E isso fazia com que a tua atitude microcósmica da ética, que atinge 4, 5 pessoas, enfim, ela deveria ser espelhada no processo da política, ou seja, numa decisão de Estado que vai atingir a sociedade como um todo. No século XV, o Maquiavel rompe esse processo. E aí é possível começar a pensar a política aquém da ética. A ética é aquilo que o cidadão vive no seu dia a dia, como ele se comporta. Teoricamente, o cidadão poderia se dar ao luxo de agir corretamente, mas o chefe de Estado, ou o Estado, a razão de Estado, ela não poderia ter esse luxo da moralidade, porque das ações dela dependia o bem-estar da sociedade como um todo. Então, esse é o problema do príncipe. Então isso quer dizer que do século XV em diante, a ética não se tornou mais tão relevante sob o ponto de vista de quem fazia o governo? De quem gestiona. Na verdade, assim, os intelectuais sempre tentaram reunir novamente esse processo. A filosofia tenta sempre reunir esse processo, mas a prática a real política, que é o termo alemão desse contexto, ela dissocia plenamente, assim. São dilemas, né, que um governante enfrenta. Então, de alguma forma, ele tem uma responsabilidade tão grande sobre tantas pessoas que ele se dá... Claro que isso é transtornado no nosso contexto político, mas ele não é que ele se dá o luxo, mas ele tem o ônus de agir de forma pragmática e não de forma correta. Professor, do século XV, quando surgiu esse novo conceito aí, vamos responsabilizar o século XV pelo início disso tudo, digamos assim. Época já morreu, né? De lá para cá as coisas só pioraram? A gente pode fazer essa afirmação? Nesse sentido, sim, porque se tu continuar com esse raciocínio de que o governante ele tem que romper as amarras da moral para poder gerenciar, quando isso foi teorizado no século XV, isso foi pensado para o bem-estar comum. O que acontece é que existe um retraimento do sujeito na sua individualidade do século XX em diante, que faz com que esse descompromisso do governante com as regras da moral, que é do homem comum, ele já não está mais a serviço do bem comum. Ele está a serviço do interesse particular. E a gente vê uma prevaricação, né, do interesse particular sobre o interesse público na política. E a gente pode falar dos dias de hoje, com todas essas operações que estão acontecendo, motivadas, é claro, pelo interesse de cada um em ganhar mais para si próprio e não pensando no bem comum. Qual é a gravidade da crise que a gente vive hoje sob o ponto de vista ético? Ela é muito grave? Ela é grave? A gente consegue fazer uma escala, professor? Me parece muito grave e a ponto de sofrer não só uma ruptura, mas uma transformação. Porque as amarras morais, elas cada vez estão mais diluídas, mais suaves, na medida em que a gente tem um perspectivismo e um pluralismo. A gente não tem mais o que é certo absolutamente do ponto de vista abstrato da moral.
Mas a gente tem um dispositivo objetivo, que é um conjunto de leis, que delimita o que é correto e o que não é correto, o que é possível e o que não é possível. Esse é o papel do Estado, criar dispositivos que impeçam as pessoas de agir de forma incorreta, partindo do pressuposto de que se elas tiverem a chance de agir de forma incorreta, se for do seu interesse, elas vão agir, porque a moral já não coíbe mais elas. Eu não estou dizendo as pessoas, eu estou dizendo nós. Pois eu, tu, você em casa. Agora... Todos nós somos maus por natureza. O papel do Estado... maus por natureza não, podemos... né, temos luz e sombra. Temos luz e sombra. O papel do Estado é criar os dispositivos que nos impeçam de nos colocar na situação que possibilite que a gente fure a fila, que a gente passe com mais de 10 itens no caixa rápido. Porque a gente está com pressa. Porque a gente está com pressa, a gente acha que o nosso interesse é mais importante do que a regra, que a gente chega aqui na UPF TV e estacione na vaga do deficiente, porque não tem outra vaga para estacionar. Essas ações cotidianas que a gente pratica e a gente vê sendo praticadas, elas são simplesmente o micro-reflexo daquilo que a nossa política espelha em nível nacional. Quem nunca ouviu a seguinte afirmação? Olha, não é assim que deveria ser, mas é assim que funciona. Exatamente. Ou seja, nós exigimos que as pessoas tenham ética, que os políticos tenham ética, mas na prática nós também não temos. A gente exige sempre só do outro, né? Porque quando é o nosso interesse particular, ele se sobrepõe à regra. Professor, muito rapidamente, por onde é que cada um de nós pode começar essa mudança? Você falou há pouco aí em transformação, essa crise que é muito grave pode gerar uma transformação. O que cada um de nós pode fazer? A gente pode se responsabilizar pelas próprias ações. Porque o que acontece é isso, né? O sujeito acha que ele não vai ser responsabilizado, ou que é só dessa vez, ou que é alguma coisa assim. A gente tem que botar o dedo na consciência, na ferida da consciência, né? E ver que a nossa estrutura de governo é um simples reflexo da nossa cultura como cidadão. E a nossa cultura como cidadão só muda, só se transforma, na medida que eu passo a assumir a tarefa de agir diferente, de agir corretamente e cobro isso dos outros. A nossa sociedade tem um fenômeno incrível, que é a pessoa que chama a atenção de quem fura fila é que passa vergonha. E não a pessoa que fura fila passa vergonha. É uma inversão completa. A gente tem que exigir, e nesse sentido brigar mesmo, dizer, olha, o que tu está fazendo está errado. E eu não vou deixar que tu faça. Professor, muito obrigada pelas informações. Amanhã a gente continua esse papo aqui dentro do canal de notícias, dentro desta série sobre política. O tema de amanhã é falar sobre corrupção, que dá também muito pano para manga, né? Professor, muito obrigada e bom trabalho. Obrigada. A Faculdade de Direito da UPF sediou ontem uma audiência pública que debateu o novo Código de Processo Penal. O código é o conjunto de regras e princípios que regula o julgamento do acusado de praticar um crime. Um projeto de lei de 2010 quer substituir o código em vigor, que é de 1941. O projeto já foi aprovado pelo Senado Federal e está em análise na Câmara dos Deputados. Uma comissão especial da Câmara que analisa a criação do novo documento está promovendo em todo o Brasil algumas discussões, como essa que aconteceu aqui na UPF, para que especialistas e profissionais da área possam também colaborar com as atualizações que precisam ser feitas. Depois do intervalo, a gente mostra um projeto para ensinar crianças e jovens a programar computador. É a Escola de Hackers. Nós já voltamos.